Glória ao nome de Jesus, ou Jesus, que é rei, misturado com Jesus, forte. Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém. Bora pra cima, tacar fogo nessa era dos filisteus, e chegou o grande vídeo esperado por muitos amigos aí, muitos alunos que querem aprender a pregar, tá bom? E hoje nós iremos apresentar aí as regrinhas da pregação. Eu sei que regrinhas da pregação você já ouviu falar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já prega há muito tempo ou até que não prega, já ouviu dizer que até o ouvinte tem regra? Ele também segue algumas regrinhas quando você está pregando? Você já ouviu dizer? Hoje nós iremos apresentar aí as regras do pregador ou da pregação e as regras do ouvinte. E também iremos pegar alguns textos aqui e de forma bem simples, aplicando as regras, nós mostraremos como é que se faz, tá bom? Dando aí um caminho para que você treine todos os dias. Até hoje eu estou aprendendo a pregar. Como eu falei para os meus alunos, cada vídeo que eu faço, para mim é um treinamento, tá bom? É um treinamento para mim louvar melhor, para mim refletir ou aplicar uma frase melhor, para mim aprender a pregar melhor. Então, cada vídeo desse, para mim, é um treinamento. E quando eu digo que até hoje eu estou aprendendo a pregar, eu não estou mentindo. É porque eu até hoje treino para me aperfeiçoar, para que Deus venha me usar cada vez mais de forma excelente em sua palavra. Amém? Bora pra cima. Então se ajeite aí. Se possível, pega uma caneta, tá bom? Você que quer aprender a pregar melhor, pegue uma caneta, porque é bom para que você anote essas coisas que eu vou falar aqui para você, beleza? Vai ser muito importante você guardar as informações. Eu vou estar apresentando este livro aqui hoje, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Tá bom? É do Dale Gardner. Ele também tem Como fazer amigos e influenciar pessoas, sem ser essa expressão aqui, ó, na era digital. Tá? Se eu não me engano, aí na internet tem a trilogia. É um combo desses livros dele aqui. É Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse aqui, Como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. E tem também Como evitar preocupações e começar a viver. Tá bom? Tem esse livro aí. Beleza? Bora lá. Vou ler o resumo aqui. Este livro traz uma abordagem moderna para o clássico de Dale Gardner, adaptando a mensagem original aos desafios de hoje. Você aprenderá a se comunicar com delicadeza e tato, a criar uma rede de contatos sólida, a projetar uma imagem positiva e a dominar as ferramentas digitais. Veja algumas maneiras de colocar isso em prática. São 5 pontos. Pelo que eu estou vendo aqui, 5 pontos. Primeiro, mude a forma de usar as redes sociais. Evite apontar o dedo e fazer críticas. E passe a incentivar e elogiar. O modo como você fala faz toda a diferença. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pense 2 vezes antes de dizer algo de que poderá se arrepender. Se você desenvolver o autocontrole, evitará perder horas tendo que se retratar. Terceiro ponto, torne suas mensagens relevantes, retirando o que só favorece você mesmo. E evite falar mal das pessoas como estratégia para se diferenciar. Quarto ponto, acalme-se antes de se comunicar. Quando algo ruim acontece e deixa você desanimado ou irritado,
Os 5 primeiros minutos são os mais perigosos. E quinto, o último ponto, tenha a diplomacia como critério padrão. Admita que pode estar errado e que o outro pode estar certo. Seja agradável, faça perguntas e, acima de tudo, considere a situação do ponto de vista do outro e demonstre respeito. Beleza pura? Então, este é o resumo deste livro aqui. Irmão Cleberson, quero comprar este livro, R$70. Você dá com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor ou uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta. Beleza? Produção, roda a vinheta. Produção maravilhosa. É forte, Brasil! Não tem vinheta. Essa é a vinheta mais poderosa. Tocou, né? A vinheta mais poderosa do mundo! Bora lá! Hoje vamos aprender a pregar, tá bom? E outra, não adianta você ouvir essas regrinhas aqui, tá? E não treinar. Não vai valer de nada você ouvir essas regras e não treinar, tá bom? Então já começa a se preparar. Você vai falar muita besteira no começo. Você vai gaguejar, tá? Você vai trocar regra. Enfim, mas é treino. Cada vez que você treinar, você vai melhorar. Cada vez que você não treinar, você vai piorar. Tá bom? Então anote aí. Regras de uma pregação bem-sucedida. Anota aí no seu caderno, tá? Eu vou também, acho que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui. Mas anota aí já. Primeira regra. Ler o texto. Essa é a primeira regra de uma pregação bem-sucedida. Segunda regra, explicar o texto. Você não só lê, você explica o que você leu, tá bom? Terceira regra, aplicar o texto, que é quando você entra dentro do texto e coloca o seu ouvinte também dentro do texto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as regras do ouvinte, tá? Essa aqui é as regras da pregação. Enfim, 3 regras de uma pregação bem-sucedida. Quais são? Tô perguntando. Esqueceu já, né? Eu pedi para tu anotar. Por que tu não tá anotando? Anote, bendito. Anote, bendita. Em nome de Jesus. Quer aprender desse jeito, é? Em nome de Jesus. Primeiro, ler o texto. Segundo, explicar o texto. Terceiro, aplicar o texto. Agora eu vou explicar para você como ler o texto. Tudo vai depender. A primeira regra. Irmão Cleberson, como é que eu aperfeiçoo a primeira regra? Lendo. Tá bom? Viver lendo. Você só melhora a sua leitura lendo. Como você melhora? A primeira regra, lendo, ler o texto. Como que eu faço, irmão Cleberson, para aplicar a segunda regra? Tem várias formas de iniciar a explicação de um texto. Tem várias formas, várias. Só que como você está no início, é sempre bom você começar com a seguinte expressão. Um exemplo, você lê o texto, aí você vai para a segunda regra, tá bom? Explicar o texto. Como iniciar a segunda regra? Repito, tem várias formas de iniciar. Isso você vai aprendendo com o tempo. Mas como você ainda não prega e está aprendendo, sempre é bom que você inicie dessa forma. Leu um versículo? Você vai fazer o seguinte, o que esse texto quer dizer? É isso, isso, isso. Ou
o que o versículo quer dizer é isso, isso, isso. Ou o que a Bíblia quer dizer é isso, isso e isso. Ou também, você pode, um exemplo, se for uma carta de Paulo, se for um versículo de Paulo, um versículo de Pedro ou um versículo de João, você pode falar o que Paulo quer dizer, aí você explica o que ele quer dizer, tá? O que Pedro quer dizer, por quê? Quando você fala na explicação do texto, olha, o que esse texto quer dizer, o seu cérebro, ele vai se preparar para explicar aquilo que você leu. O que esse texto quer dizer? É como se você perguntasse para o cérebro, e aí, cérebro, o que significa esse texto aqui? O que ele quer dizer? Seu cérebro ele vai se preparar para explicar aquilo, tá bom? Então, sendo ele um versículo, sendo ele um texto, sendo ele algum dito de Paulo, algum dito de Pedro, tá? Então, você pode começar a sua explicação dessa forma. Volto a dizer, existem várias formas de começar uma explicação, mas para você que ainda não prega, sempre inicie desse jeito, para que você, como é que eu posso falar? Para que você não se atrapalhe nas regras. Você aplique no lugar de explicar e explique no lugar de aplicar, tá bom? Então, você sempre faz isso. Como iniciar a segunda regra? O que esse texto quer dizer, o que o versículo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer. Lembrando que eu estou falando o que esse texto quer dizer, você começa o que esse texto quer dizer e vem explicando o que ele quer dizer, tá? O que esse texto quer dizer é que o apóstolo Paulo, ele, quando escreveu isso, ele estava pensando da seguinte forma, o contexto desse texto era esse, tá bom? O significado dessa palavra, o que ela quer dizer é isso, isso, isso. Lembrando, você ainda está explicando o texto. Você ainda está fazendo o seu ouvinte entender aquilo que você leu, tá bom? Então é sempre bom você começar dessa forma. Depois que você já estiver pregando já há muito tempo, você vai perceber que você vai iniciar a explicação do texto de forma muito diversificada, de formas muito diferentes, tá bom? Vai abrir um leque para você quando você aprender a expor o texto bíblico ou aprender a pregar, tá bom? Então, como iniciar a segunda regra? Opa, acabei de ler. Li, o que o texto quer dizer, o que o versículo quer dizer, ou o que a Bíblia quer dizer, ou o que Paulo quer dizer, ou o que João quer dizer, ou o que Pedro quer dizer, é isso, 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 isso. Não sou Chaves, mas é isso, isso, isso. Beleza? Então, creio que você já entendeu, tá? Escreva isso também. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. Como iniciar a terceira regra? E eu te pergunto, qual é a terceira regra? Não anotou, né? Eu acabei de falar para tu anotar. Acabei de falar as 3 regrinhas e tu não anotou, né? E aí, me diga, qual a terceira regra de uma pregação bem-sucedida? É aplicar o texto. Diferente da segunda, que você fala o que o texto quer dizer, o que o versículo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer, o que Paulo quer dizer, o que João quer dizer, enfim. Diferente da segunda regra, a terceira, você vai só mudar uma palavrinha. Como é que vai ser? O que esse texto nos ensina, o que o versículo nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, o que Paulo nos ensina, o que Jesus nos ensina, tá bom? Porque quando você usa a palavra o que fulano nos ensina, o que ciclano nos ensina, ou o que o versículo nos ensina, você já reparou que você está se colocando no texto e está colocando o seu ouvinte no texto? Você pode ver, quando você fala o que esse texto quer dizer, você está chamando a atenção do seu ouvinte para o texto que você leu. Você está querendo que o seu ouvinte entenda melhor o que você leu. Quando você fala o que esse texto nos ensina, automaticamente você está colocando o seu ouvinte dentro do texto. Você está se colocando dentro do texto. O seu ouvinte começa a perceber que aquele texto faz parte
da vida dele. Opa, se quer me ensinar alguma coisa, é porque isso aqui faz parte da minha vida também. Então, eu estou dentro desse texto aí. Então, quando você aplica a terceira regra, ou como iniciar a terceira regra, o que esse texto nos ensina, o seu ouvinte já está entrando dentro do texto juntamente com você. O que esse versículo nos ensina, o seu ouvinte já está entrando dentro do versículo com você, tá bom? O que a Bíblia nos ensina, o seu ouvinte e você estão entrando dentro da Bíblia, porque o texto da Bíblia, ele é eterno, e por ser eterno, cabe à vida de todo ser humano ali, que queira viver para Deus. Beleza? Bora para cima. Então, creio que você está entendendo até aqui, não é isso? 3 regrinhas da pregação, já guardou? Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Como iniciar a segunda regra? O que esse texto quer dizer, o que o versículo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer, ou o que Paulo quer dizer. Lembrando, estou falando o que Paulo quer dizer, o que a Bíblia quer dizer, o que o versículo quer dizer, mas automaticamente é para você ter o que dizer daquilo que você leu, tá bom? Então, coloque o que o texto quer dizer, 3 pontinhos, porque é para você só deduzir como é para você iniciar, mas é para você ter o que explicar, tá bom? Então, como iniciar a terceira regra? Diferente da segunda, que é o que quer dizer, você vai colocar nos ensina. Porque se nos ensina, você já está se colocando dentro do texto, está colocando o seu ouvinte dentro do texto. Beleza? Então essas são as 3 regras de uma pregação bem-sucedida. E agora eu quero te fazer uma pergunta inédita, maravilhosa. Tu sabe quais são as 3 regras do ouvinte? Você sabia que o ouvinte, ele também tem regras? E eu vou te mostrar. Ó, a primeira regra de todo ouvinte, quando você for pregar, primeira, é um questionamento invisível. Segunda, entendimento do texto lido. Terceiro, ou terceira, o ouvinte compreende que o texto faz parte da vida dele. Quer ver uma coisa? Vamos ver se liga as 3 regras do pregador e as 3 regras do ouvinte? Vamos ver se liga? Vamos lá, vamos recapitular aqui, beleza? Quais são as 3 regras do pregador? Ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Quais são as 3 regras do ouvinte? Questionamento invisível, entendimento do texto lido, o ouvinte compreende que o texto faz parte da vida dele. Vamos lá? Vamos ver se essas 3 regrinhas aqui, tanto do pregador quanto do ouvinte, elas se ligam? Vamos ver por que eu falo isso. Porque que você que quer alcançar o seu público, você tem que entender como que o seu ouvinte funciona. E essa é a maneira mais básica, essa é a maneira mais simples de entender como que o seu ouvinte, ele funciona, tá bom? Vamos lá. Primeira regra do pregador. Ler o texto. Você já percebeu que todas as vezes que você recebe uma oportunidade para dar uma saudação ou para pregar, você já percebeu que assim que você termina de ler o texto, o ouvinte, ele faz isso aqui, ó. Você terminou de ler, o ouvinte está aqui lendo juntamente com você o texto sagrado, você terminou de ler, ele faz isso aqui, ó. Às vezes até fecha a Bíblia, é um erro grande nosso. Isso aí, é um erro gigantesco nosso. O pregador acaba de ler o texto, tá aqui, ó. O pregador acaba de ler o texto, o ouvinte está aqui acompanhando, aí o pregador terminou de ler o texto, o ouvinte faz isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Depois do texto lido, isso aqui é ele dizendo assim, vamos ver o que ele vai falar com esse texto. Ou vamos ver o que ele vai falar. Por que é questionamento invisível? Porque o ouvinte já está sedento, mesmo que seja um texto conhecido,
ele já está sedento para ouvir o que você vai falar daquele texto. Então, primeira regrinha do pregador, ler o texto. Primeira regrinha do ouvinte, questionamento invisível. O que ele vai falar com esse texto que ele leu? Estou aqui sedento para ouvir. Entende? Ler, questionar. Leitura do texto e questionamento invisível. Aí o pregador, ele vai responder a pergunta do ouvinte. O que ele vai falar com esse texto lido? O pregador vai para, a segunda regra da pregação. Qual é? Esqueceu de novo, né? Eu tô falando para tu anotar. Imagina se eu tivesse aí na tua frente. A cara que tu tá agora. Segunda regra do pregador, ele vai responder o questionamento do ouvinte. O que ele vai falar com esse texto? Então, o pregador vai explicar o texto, tá bom? Vai guardando isso aqui, que isso aqui é muito importante. Você tem que saber as regras que você guarda e serve, pratica, e tem que saber também como que o seu ouvinte funciona. Primeiro, ler, pregador. Aqui o ouvinte vai também para a sua primeira regra, questionamento invisível. O que ele vai falar com esse texto? Tá bom? Então, aqui já deu ligamento, correto? Aí o pregador vai responder, então, vai responder o questionamento invisível. Como? Ele vai explicar o texto, tá bom? Pode ver que até agora tá dando ligamento, né? Então ele vai explicar o texto. Aí o ouvinte, depois que o pregador explica, o ouvinte também vai para a sua segunda regra. Que qual é a segunda regra do ouvinte? Esqueceu de novo, né? Eu tô falando para tu anotar, você não anotou. Quer aprender como desse jeito? Bora lá. Aí o ouvinte vai para a sua segunda regra. Qual é a segunda regra do ouvinte? Entendimento do texto lido. O ouvinte vai fazer isso aqui, Puxa, que interessante. Olha o que significa esse texto. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ele vai entender. Ele vai entender o texto que foi lido. Aí o pregador vai para a sua terceira regra. Qual é a terceira regra do pregador? Esqueceu, né? Esqueceu, né? Olha, rapaz. Terceira regrinha do pregador. Ele vai aplicar o texto. Tá bom? Então ele leu, o ouvinte perguntou. Ele então respondeu explicando, o ouvinte entendeu. Agora ele vai aplicar, tá bom? Ele vai aplicar o texto. E o ouvinte, o que faz? O ouvinte também vem, o pregador vai aplicar o texto, ler, explicar, aplicar. Questionamento invisível, entendimento do texto lido. Aí quando o pregador ele aplica, o ouvinte compreende que o texto faz parte da vida dele. Então você viu como isso aqui liga tanto o pregador quanto com o ouvinte? As três regras do pregador e as três regras do ouvinte, elas estão em total acordo. Então, quanto mais você treina as regras do pregador e sabe como o seu ouvinte funciona, fica muito mais fácil para você pregar. Fica muito mais fácil para você trazer uma mensagem ao coração do seu ouvinte. Tá bom? Então deu para compreender até agora? A gente está estudando aqui sobre as regras, tá bom? Da pregação, uma pregação bem sucedida. E tem um outro detalhe aqui que eu também quero deixar você bem alertado. O seu compromisso em trazer a palavra
é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Às vezes, tem alguns pregadores, alguns jovens que eu conheço, eles ficam muito presos à reação do público. Eles ficam muito presos a como o ouvinte vai reagir. E às vezes, essa expectativa de querer ver a reação do ouvinte pulando, sapateando, chorando, enfim, às vezes, quando o pregador ele não vê isso, ele se entristece. Nunca se esqueça que o seu trabalho como um ministro da palavra, um pregador, uma pregadora, o seu trabalho é fazer o povo entender o texto e o seu trabalho é mostrar para o povo que eles têm que praticar para agradar a Deus. A reação do povo já não é problema seu. Do jeito que o povo vai reagir à sua mensagem, se seja parado, se seja chorando, se seja sorrindo, se seja correndo, se seja, enfim, falando em línguas, a reação já não é mais com você. Isso é trabalho do Espírito. É certo que existem alguns pregadores hoje que quando não veem o Espírito agindo, eles usam técnicas, eles querem forçar, mas você não precisa fazer isso. O seu trabalho ali é ler, explicar e aplicar, tá? Esse é o seu trabalho. Então não fique refém da reação do povo. Apenas pregue a palavra. Beleza? Bora lá. Depois de falar para você as regras da pregação e as regras aí do ouvinte, eu vou mostrar para você agora na prática como que é para você fazer aí dentro da sua casa, beleza? No lugar em que você separou para treinar. Eu vou pegar aqui vários textos da Bíblia Sagrada, pelo menos 4. Vou pegar 4 aqui para o vídeo não ficar também muito longo, mas vou pegar 4 versículos, eu vou ler eles, eu vou explicar eles e vou aplicar eles, tá bom? Só para que você também busque fazer igual aí dentro da sua casa. Pegar, irmão Cleber, não quero esse texto, quero um outro. Escolhe outro, mas pratica aí dentro da sua casa e você vai ver que logo, logo você já vai estar pregando aí nas igrejas. Você já vai estar sendo convidada para pregar. Beleza? Vamos lá. Primeiro texto aqui que eu quero tratar, o texto áureo da Bíblia aqui. João 3,16. Quais são as 3 regrinhas da pregação? Eu faço isso, às vezes quando eu estava dando aula presencial, eu via a cara dos alunos quando eu do nada fazia uma pergunta. Eu imagino sua cara. Mas vamos lá. Não se esquece de anotar, tá bom? Bora lá. João 3,16. Então, vamos fazer igual a uma cena de igreja mesmo, tá bom? Ó, aqui tá o microfone. Não tem outra coisinha, né, para falar do microfone? Tem. Vamos fazer aqui, ó. Microfone. Rexona. Aquele que não te abandona. É forte demais. E quem não passa, faz os seus irmãos deitar na lona. É forte. Vamos lá. Irmão Cleberson, você está com a oportunidade? Irmão Cleberson, vem, se apresenta no púlpito, pega o microfone. Queria cumprimentar os irmãos com a paz que excede o entendimento. Amém? Sem perca de tempo, irmãos, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, versículo 16. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou estar colocando meus dedos aqui, você vai saber qual regra
que eu estou aplicando, tá? Então, ó, ler, explicar, aplicar. Ler, explicar, aplicar. Beleza? Então, ó, acabei de receber uma oportunidade e na minha oportunidade eu já saudei a igreja, já pedi para a igreja abrir um texto, beleza? João, capítulo 3, versículo 16. Então, qual a primeira regra? Ler o texto. Vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou sempre também estar fazendo aqui, como tem 4 textos, eu vou estar dando uma explicação breve e uma aplicação breve, tá? Só para que você compreenda como essas 3 regrinhas elas estão em toda a pregação, beleza? Então acabamos de ler. Agora, irmão, o capítulo 3 de João é um dos capítulos que é chamado de o texto áureo da Bíblia, ou texto de ouro que revela o amor de Deus. Deus, ele chegou a amar tanto a humanidade que o texto diz que ele entregou o seu próprio filho por amor à humanidade. Esse tamanho amor, o próprio texto descreve que não tem tamanho. Por quê? Assim diz o texto, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui é a humanidade. Ele amou de tal maneira, olha só, esse amor aqui não tem um limite. Ele ultrapassou qualquer barreira, ultrapassou qualquer limite. Por quê? Porque até hoje não se conhece nenhum pai que por amor tenha dado seu próprio filho para salvar outras pessoas. Mas Deus, o nosso Pai, entregou o seu filho como a maior prova de amor. Talvez você que esteja me ouvindo aí, esteja falando que ninguém te ama, você não recebeu por muito tempo amor do seu pai, ou amor de sua mãe, ou amor dos seus irmãos, ou amor de sua esposa, enfim, talvez você esteja se questionando, se perguntando se alguém te ama, porque até hoje você foi desprezado. Mas eu, diante desse texto e como ministro do Evangelho, eu quero dizer que alguém te amou tanto, mas tanto, ao ponto de entregar o que ele tinha de melhor por amor a você. A resposta para o deprimido é o amor de Deus. A resposta para o ansioso é o amor de Deus. Hoje Deus está dizendo que te ama. E o que nós aprendemos com esse texto é: uma mãe pode esquecer do filho, o pai pode não demonstrar amor, o nosso rol de amigos pode dizer até que nos odeia, mas tem alguém nos olhando nessa hora, nesse dia, e está dizendo: eu te amo. Esse é o nosso Deus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Compreendeu? Então, esse aqui é o primeiro texto. Você percebeu que eu li, expliquei, apliquei. Então, vamos lá. Tudo isso aqui é treinamento. Você tem que treinar todos os dias. Leitura do texto, explicação do texto, aplicação do texto. Tá bom? Lembrando, vai ter texto na Bíblia Sagrada, olha, o microfone aqui tá forte. Vai ter texto na Bíblia Sagrada que você vai tirar suas dúvidas e vai ter mensagem só lendo. Lendo o texto você já vai ter uma boa compreensão dele.
Só que tem outros que você só tira estudando. E eu vou mostrar isso para você, tá bom? Eu vou abrir um outro texto agora, não é esse ainda, tá? Que você precisa estudar para ter uma boa mensagem. Mas eu vou abrir um outro texto agora para também treinar com você as 3 regrinhas da pregação. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 9, versículo 1. Olha, até esqueci. Ô irmão Alessandro, chama o irmão Kleberson para dar uma saudação. Irmão Alessandro. Irmão Kleberson, por favor, vem dar uma saudação aqui, por favor. Irmão Kleberson assume a tribuna, pega o microfone. Quero agradecer a oportunidade do nosso irmão Alessandro. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu queria cumprimentar o povo de Deus com a paz que excede o entendimento. Amém? Amém. É forte. Bora lá. Irmãos, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1. Outra dica que eu te dou, dentro das oportunidades, às vezes você pode estar citando um texto, pedir para os irmãos abrirem em um texto em que eles demorem para achar. Então, uma dica que eu te dou, sempre quando você perceber que os seus ouvintes estão demorando para achar, você fala mais devagar e repete, tá bom? Um exemplo disso quero que os irmãos abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Aí os irmãos vão estar procurando, não é isso? E você não vai atropelar todo mundo como um desesperado. Não. Você está percebendo que eles estão procurando? Você repete. Atos dos Apóstolos, e eles lá. Capítulo 9, versículo de número 1. Atos, capítulo 9, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia de mim. Ninguém falou? Amém. Vamos ao texto. Deu para entender? Isso é só dicas para que você também não se desespere, tá? Porque eu sei que muitas das vezes numa tribuna a gente esquece do que ia falar, dá um branco, parece que você saiu do seu banquinho para receber a oportunidade, quando você saiu o Espírito ficou. Eu sei que dá um branco muitas vezes, mas isso é só para você se tranquilizar e tranquilizar o povo. Vamos então ler o texto, lembrando aos dedos, você já vai saber quais regras aqui, tá? Eu estou falando. Ler o texto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A primeira coisa que nós devemos pontuar aqui nesse texto é este homem chamado Saulo. Tem muitas pessoas que chegam a dizer que quando Jesus teve um encontro com este homem, Jesus transformou o nome dele de Saulo para Paulo. Porém, isso é um grande equívoco da palavra de Deus que muitas pessoas pronunciam. É só a gente observar Atos, capítulo 13, versículo de número 9, que assim vai estar escrito: Saulo, que também se chamava Paulo. Então Jesus nunca trocou o nome de Saulo para Paulo. O nome dele sempre foi Saulo ou Saul Paulo. A Bíblia vai descrever que esse homem, ele não era comum. Ele tinha um desejo acima da média. Quando ele queria alcançar alguma coisa, ele dava a sua vida para alcançar isso. É ele mesmo que vai se descrever em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, que diz que os da idade dele, ele se sobressaía a todos.
se sobressaindo a todos, ele já estava dizendo: eu era o mais capacitado, eu era o mais dedicado. E eu vou dizer, se Paulo estivesse no nosso meio, ele seria um dos crentes mais dedicados na obra de Deus. Seria um dos crentes que mais evangelizaria. Seria um dos crentes que mais visitaria, fora a sabedoria na pregação. Mas tudo isso ele mostra como que ele alcançou, através do seu desejo, através da sua dedicação intensa. O texto aqui apenas vai revelar esse tamanho desejo, vai revelar essa tamanha dedicação, ao ponto de deixar escrito no texto, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. A expressão respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor significa ter um profundo desejo de matar crente, ter um profundo desejo de destruir crente, ter um profundo desejo de prender, abater, jogar na lama os crentes. Esse era o apóstolo Paulo que eu estou falando. É interessante que eu imagino Jesus olhando para este homem, olhando para dentro do seu coração, olhando para dentro da sua alma, pensando e dizendo: imagina se eu tirasse todo este desejo de matar crente e colocasse no lugar desejo de edificar crente. Imagina se eu tirasse desse homem desejo de jogar crente na prisão e colocasse nesse homem desejo de libertar os meus filhos da prisão. Quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Jesus trocou tanto o meu desejo que hoje o viver para mim é Cristo e morrer está no lucro. Logo, eu não sei mais o que eu quero, se eu morro logo para estar com o Cristo a qual eu amo tanto, ou se eu continuo vivo para edificar vocês. O apóstolo Paulo mostra aqui que ele sofreu a conversão. Alguém que mais deu trabalho para Cristo, alguém que mais deu trabalho para a igreja de Cristo, se tornou a pessoa que mais deu fruto para Cristo. E aqui eu profetizo na sua vida uma palavra de Deus: aquele que mais está dando trabalho é essa pessoa que Jesus vai pegar, vai transformar o desejo dela e fazer ela ser a que mais vai dar fruto. Não entendi, irmão Cleberson? Simplifica. O que Jesus está dizendo é: eu hoje estou visitando alguém que tem desejo por destruição, alguém que tem desejo por droga, alguém que tem desejo por bebida, alguém que tem desejo pela prostituição, alguém que tem desejo pelas coisas erradas, e estou colocando no lugar desejo pela oração, desejo pela palavra, desejo pela consagração, desejo pelo louvor, desejo pela minha presença, desejo de edificar pessoas, assim como eu fiz com o apóstolo Paulo, estou fazendo com essa pessoa hoje. Amém? Percebeu? Ler, explicar, aplicar. Vamos para o próximo texto, para não ficar tão longa a pregação. Agradeço a oportunidade, viu? Irmão Alessandro, irmão Cleberson agora vai sentar. Irmão Cleberson sentou, irmão Alessandro agora toma a tribuna. Que Deus abençoe o nosso irmão Cleberson com esta boa palavra. Amém. Zaca,
Livro de Isaca, capítulo 4, versículo 6. Aqui é um texto que você precisa não só de ler, tá? Mas também precisa de estudar para você entender ele melhor, beleza? E você vai entender que texto é esse. Eu já tratei no meu canal, só como estamos em treinamento, vou repetir de novo. Irmão Alessandro tá com a oportunidade, né? Irmão Alessandro, dirigente do culto, tá chamando agora. Irmão Cleves, vem dar uma saudação? Esse pastor também só chama o irmão Cleves, hein? Meu Deus me livre. É o murmurador da obra. Irmão Cleves, tá com a oportunidade. Vem. Amém, pastor? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz que excede o entendimento. Amém? Amém. É forte. Abra a tua Bíblia em Zacarias, capítulo 4, versículo de número 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Estou vendo os irmãos folheando a Bíblia ainda, né? Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça misericórdia. Ninguém falou, né? Vamos ao texto. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Capítulo 4, ou livro de Zacarias, vai dizer, segundo o dicionário John Davis, que esse anjo aqui, ele acorda Zacarias em uma mesma noite 6 vezes para lhe passar as revelações. O povo aqui, ele está voltando do cativeiro. Estão com o templo destruído. Estão com pelo menos 2 fraquezas ou 2 debilidades. A primeira, eles não têm força militar. A segunda, não têm aliança política. E querendo ou não, toda nação que ela é ou poderosa ou fracassada, ela tem essas 2 coisas. A nação que ela é muito poderosa, ela tem primeiro muito poder militar. A segunda, muito poder político. A nação que ela é fracassada, ela não tem muito poder militar. E ela não tem muita aliança política. É bem verdade que esse texto, até hoje, ele é interpretado de forma errada, porque tem muitas pessoas que quando vê a expressão não por força nem por violência, já aplica logo que Deus não força ninguém. Deus não é violento com ninguém. E por isso, porque está escrito, nós não podemos forçar e não podemos ser violentos. O pai diz para um filho que não quer ir à igreja: ah, pai, hoje eu não quero não. É verdade, filho, não quer ir não? É nem por força, nem por violência. Deixa aí a hora que o Espírito for te despertar. Aí você vai, tá bom? A mãe olha para a filha ou para o filho e diz: não é nem por força e nem por violência. Aí a mãe diz: tem que esperar o Espírito despertar esse fulaninho que já sabe o que quer da vida. Porém, não é isso que o texto quer dizer. E se possível for, nessa situação, é você, pai, é você, mãe, que manda na sua casa. Viu? Se possível, não tenha só a palavra não, mas leve um porretinho. É brincadeira. Não é para espancar, mas é você que tem que disciplinar o seu filho e levá-lo para a igreja. Tem que ensinar o caminho em que deve. Deve. É dever, obrigação.
É sua obrigação cumprir esse dever de ensinar. Pois bem, o texto ele é interpretado de forma errada, mas não é isso que significa não forçar ninguém ou não ser violento com ninguém. Como eu disse, o contexto do texto vai dizer que Israel estava passando por um momento de fraqueza, um momento de luta, templo destruído, não tinha aliança política, não tinha poder militar. E aqui Deus vai usar Zacarias para dizer para Zorobabel: Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel, nem por força militar, nem por aliança política, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Zorobabel, eu nunca dependi de aliança política para colocar o meu povo onde eu quero. Eu nunca dependi de poder militar para colocar o meu povo onde eu quero. Zorobabel, todas as vezes que o meu povo dependeu de mim, eu, o Senhor desse povo, coloquei eles aonde eu queria. O que Deus está dizendo para o povo dele nesse dia é: para de confiar na política, para de confiar no poder militar. Todas as vezes que o meu povo dependeu de mim, eu coloquei meu povo aonde eu queria. É uma mensagem tão propícia para os dias de hoje, porque quantas pessoas acreditaram no poder político? Quantas pessoas acreditaram no poder militar? Quantas? Mas o que Deus está dizendo é: por que vocês pararam de acreditar no meu poder? Por que vocês pararam de acreditar na minha força? O que Deus diz hoje para o seu povo é: nem por força militar, nem por aliança política, mas sim pelo meu espírito. Hoje, crente, Jesus te chama para depender mais do poder dele, da graça dele, da unção dele e do cuidado dele. Amém. Irmão Alessandro, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor. É forte demais. Percebeu? Esse é um texto que você precisa de um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Estudar um pouquinho mais o contexto do texto. Essa é uma tarefa sua, tá bom? Agora você está começando a compreender que a vida do pregador nem sempre ela é fácil. A vida da pregadora nem sempre ela é fácil. Então, uma das coisas que você sempre tem que ter em mente é se manter-se lendo a todo momento e também se manter estudando a todo momento. Como eu já disse, existem dúvidas que você vai tirar na leitura e existem outras dúvidas que você vai tirar só estudando, tá? Outra coisa também muito importante para equilibrar seus pensamentos, para que você tenha uma mente mais calma, tranquila e saudável para pregar. A sua vida de oração, ela não pode faltar, tá bom? Sempre tente equilibrar a sua vida de leitura e estudo com a sua vida de oração, tá bom? Não passe a estudar muito, estudar tanto e às vezes esquecer da sua própria vida de oração, tá? Então é sempre bom você dar uma equilibrada aí nessa situação, beleza? O último texto agora, lembrando que eu estou sempre fazendo isso aqui, ó, para que você compreenda as regrinhas da pregação e como se aplica, tá? Peguei 3 textos aqui para mostrar para você como que se faz. E agora vamos para o último texto. Irmão Alessandro, né? Tá dirigindo o culto. Irmão Alessandro tá no púlpito. Irmão Cleberson, por favor, dá uma saudação. Eita, mas só chama esse menino para pregar. Só chama esse cara para pregar. Meu Deus do céu, não tem outra pessoa para dar oportunidade não. Só ele, cara. É os murmurador. É os murmurador do culto. Não se preocupe.
Viu? É forte. Irmão Alessandro chamou o irmão Clepson. Irmão Clepson está assumindo a tribuna. Pegou o microfone. Muito obrigado, meu irmão Alessandro. Que Deus abençoe. Eu queria cumprimentar o povo de Deus com uma paz que excede o entendimento. Amém? Amém. É forte. Quero que você abra o manual de vida, a Bíblia Sagrada em Êxodo. Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Tô vendo aí, né? Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Bora lá. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça misericórdia. Misericórdia. O irmão ali ainda está procurando. Ajuda esse irmão aí, em nome de Jesus. Achou, irmão? Achou? Vamos lá. Vamos ler o texto então. Êxodo capítulo 32, versículo 10. Assim está escrito. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu farei de ti uma grande nação. Capítulo 32 é um capítulo que descreve um pecado muito grande de Israel. Um pecado este que é denominado de idolatria. Moisés está no alto do monte e o povo está idolatrando lá embaixo. Só que, junto com a idolatria, os historiadores vão dizer que eles estavam também praticando orgia. Um pegando mulher do outro, era homem com homem, mulher com mulher, e ainda adorando a bezerro. Eles estão idolatrando, estão praticando orgia, prostituição, adultério, tudo que a carne pede, bebendo à vontade até cair, tudo que a carne pede. Deus observa isso e diz para Moisés: esse povo está pecando mais uma vez. E a minha vontade, Moisés, é destruir esse povo. Eu vou te fazer uma proposta, Moisés. Quero ver se você vai aceitar essa proposta. Qual a proposta, Deus? Versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. E eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, eu gostei tanto do seu jeito de me adorar que eu quero fazer mais pessoas como você. Eu gostei tanto, Moisés, do seu jeito de orar, que eu quero fazer mais pessoas como você. Eu gostei tanto da sua maneira de se consagrar, de me louvar, de se relacionar comigo, que eu quero fazer mais pessoas a partir de você. Moisés, eu quero fazer uma nação a partir de você. Imagina Deus fazendo essa proposta para cada crente hoje. Imagina Deus olhando para você que está me ouvindo, me vendo ou está nessa igreja. De uma forma individual. Deus fazendo essa mesma proposta para você como fez para Moisés. Olha, imagina se eu matasse todo o povo crente e quisesse fazer a partir de você, um novo povo crente. Que nível de oração esse povo teria? Que nível de consagração esse povo teria? Que nível de intimidade com a minha palavra esse povo teria? E não tem como você falar: mas minha vida espiritual tá assim por causa da minha esposa. Eu não leio a Bíblia por causa do meu marido. Eu não leio a Bíblia, eu não me esforço com Deus
não vou para a igreja, não me relaciono com Deus por causa do meu pastor. A minha igreja que é muito pecadora. Não, não, não. Hoje a proposta é individual. Se Deus destruísse todo o povo crente e quisesse fazer a partir de você um novo povo, qual nível espiritual esse povo teria? Qual nível de palavra esse povo teria? Qual nível de relacionamento com Deus esse povo teria? Qual nível de oração esse povo teria? Hoje não tem como você correr mais. Hoje não tem como você colocar a culpa no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua igreja, nos irmãos que pecam, nos irmãos que não querem buscar Deus. Não, hoje a proposta é individual, como foi individual para Moisés. Se Deus quiser destruir todo o povo crente, olhando para você e quisesse fazer a partir de você, do seu modelo de crente, mais crentes, que nível espiritual esse povo teria? Apertou, né? É ruim quando a gente não tem mais ninguém para colocar a culpa, para colocar as nossas justificativas. Saiba que também vai ser assim no final de tudo. Deus te entregou responsabilidades. Deus te entregou dons. Deus te entregou talentos. E não vai adiantar no final de tudo você querer colocar a culpa em um e em outro, porque não executou o seu chamado ou porque não desenvolveu a sua vida espiritual com Deus. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas, louva ao Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Então vocês perceberam aqui, eu peguei aqui 4 textos, olha aí, deixa eu ver, olha, 1h02. Falamos aqui sobre as regras da pregação, qual é mesmo? Esqueceu de novo, né? Ler, explicar e aplicar o texto. Regrinhas do ouvinte, que é questionamento invisível, entendimento do texto lido, e o ouvinte compreende que o texto faz parte da vida dele. Falamos como iniciar a segunda regra e como iniciar a terceira regra para você que ainda não prega, tá? E lembrando, tudo é treino, você tem que treinar. Se você quer se tornar um pregador, uma pregadora, você tem que treinar. Esquece desse negócio de espiritualizar o que não é espiritual, tá? Para você ser um bom pregador, você tem que treinar. Esquece desse negócio de querer receber uma Bíblia de ouro na sua cabeça e já tá pregando como ninguém. Não, você tem que treinar, tem que trabalhar diariamente. Então larga dessa preguiça e vai trabalhar. Vai se esforçar para ser o pregador que Deus quer que você seja. Amém? Então é essa. Treino diário, como eu disse para vocês, a cada vídeo desse que eu faço aqui pro meu canal é um treino para mim, tá? É um treino de louvor, é um treino de frase e é um treino de mensagem bíblica. Beleza? Bora pra cima. Eu vou deixar, mais uma vez eu falo, vou deixar na descrição do vídeo essas regrinhas aqui, tá bom? Bora pra cima. Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia também para treinar, viu? Sorriso de crente e Deus abençoe.